Paz, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula número 3 desse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical na Sala dos Jovens, onde, nesse trimestre, estamos aprendendo o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto para os dias de hoje. Então, são lições muito importantes, a qual estamos aprendendo os conselhos que Paulo deu à igreja de Corinto, após saber, acerca do que eles estavam fazendo. Já chegamos na lição número 3, que data de 18 de março de 2021. Então, nessa lição, nós vamos aprender como era a igreja de Corinto e por que isso preocupava Paulo. Tá bom? O texto do dia diz: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. A síntese diz: as divisões e partidarismo demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Então, pela síntese, nós podemos entender que havia divisões e eles eram divididos por partidos. Então, existia vários partidos dentro da igreja e nós vamos entender melhor por que isso era prejudicial naquela época e se ainda hoje existem esses partidos dentro da igreja e se ainda é prejudicial para nós. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 10 ao 17. Aí, com o tempo na sua casa, você pode estar lendo aí, que é muito importante também. Antes de começar, eu quero demonstrar para vocês como era a igreja de Corinto, quais os principais problemas que existiam na igreja de Corinto. Então veja, o primeiro era o sectarismo, ou seja, intolerância contra outras religiões, quase como uma seita. Então eles eram muito intolerantes concernente a outras religiões, imoralidade sexual, litígio entre os crentes, ou seja, tinha crente levando outro crente para a justiça. E Paulo também adverte sobre isso. Casamento, vida conjugal, comida oferecida a ídolos, sustento econômico de ministros, o véu feminino no culto cristão, desordem durante a Santa Ceia, abuso de dons espirituais, confusão sobre ressurreição e perguntas sobre ofertas. Esses eram os principais problemas da igreja de Corinto. E com o decorrer dessa lição, nós vamos entender que, infelizmente, muitos desses problemas que nós apontamos agora ainda existem nas igrejas atuais, porém de uma outra forma, mas ainda estão ali. A introdução diz o seguinte: veremos que a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo trata do assunto que mais o preocupava no momento de escrever a carta, que eram as divisões internas da igreja. Por isso, ele pontua os prejuízos que as divisões podem trazer para a igreja do Senhor. Estudaremos a formação de grupos rivais na igreja de Corinto. Sim, nela havia partidarismos em relação à liderança. Paulo também faz sérias advertências a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz de Cristo pela ostentação e orgulho próprio. Então é importante ressaltar que a principal preocupação de Paulo, no momento em que ele escreveu essa carta, era justamente as divisões, partidarismo que estava acontecendo dentro da igreja. Então nós vamos começar a adentrar aqui nos tópicos. O tópico número 1, ele diz: as dissensões e seus prejuízos para a igreja. E o primeiro subtópico diz: uma exortação para não causar dissensões. A exortação aos irmãos em Cristo pode ser encontrada em todas as cartas paulinas. Quando o apóstolo fazia uma exortação, geralmente era para iniciar um aconselhamento pastoral. Existe um ditado aí fora que diz: se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Só que isso é mentira.
né? Porque um conselho bom pode salvar a sua vida. Ele faz algumas exortações e orientações em forma de conselho a respeito do comportamento dos cristãos. Como fundador da igreja de Corinto, devia ser muito duro para o apóstolo exortar aquelas ovelhas, mas era necessário, e ele o fez com amor e firmeza. Por quê? Porque quem ama, cuida. É importante entender que quem ama se preocupa com o bem-estar. Quem ama se preocupa e cuida dessa pessoa amada. Então o pastor, como ele ama a igreja, ele se preocupa com o bem-estar de cada membro. Não apenas o bem-estar físico, mas também, e às vezes principalmente, o bem-estar espiritual, como está a vida espiritual. Aí muitas vezes o pastor percebe que a pessoa está fazendo algo errado, tem algum pecado, algo escondido, e ele não exorta, ele não ensina, não corrige, talvez com medo de magoar, talvez com medo de ofender, porque ela é nossa amiga, porque ela é minha amiga, eu gosto muito dela, eu gosto muito dele, e aí acaba não corrigindo, e isso está errado. Paulo nos ensina, através da sua carta, que é necessário sim a correção, a exortação, mas sempre com amor. Tem que saber a hora certa de falar, mas é importante sim a correção, é importante sim a exortação. Faz parte da função pastoral, e o bom pastor é aquele que ensina o caminho certo. No segundo subtópico diz: as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. O apóstolo havia ensinado aos coríntios o modelo de vida das primeiras igrejas cristãs, um modelo marcado pela unidade e amor fraternal. Uma das principais características da igreja primitiva era a unidade em perseverar nos ensinos dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. No entanto, a igreja de Corinto era nova e seus membros ainda estavam acostumados com o modelo das sociedades romanas e gregas, que valorizavam o poder aquisitivo das pessoas e classes sociais mais ricas. Então o povo de Corinto ainda estava acostumado com um sistema antigo, onde o que mais importava era o quanto a pessoa podia dar, o quanto a pessoa podia oferecer. Pessoas mais ricas, com poder aquisitivo maior, levavam vantagem com relação às pessoas mais pobres. Por quê? Porque as pessoas mais ricas tinham mais importância do que as mais pobres. E não foi essa a mensagem que Jesus trouxe e que Paulo estava tentando passar para o povo de Corinto, que todos somos iguais diante do Senhor. Todos somos iguais. Não existe grande, pequeno, não. Diante dos olhos do Pai, todos somos iguais, amém? Eles deveriam também viver de forma harmoniosa quanto à doutrina que lhes era ensinada. Paulo ensina que para que haja comunhão, unidade e fraternidade, é preciso que os crentes desejem viver dessa forma. Ele ensina que para que haja harmonia dentro da igreja, para que haja comunhão entre os irmãos, é necessário que esse seja um desejo mútuo, que todos queiram ter essa união, todos queiram ter essa harmonia, e aí sim, o Espírito Santo age, e aí todos se tornam um, como o Senhor disse. Amém? 3. Paulo identifica a fonte de suas informações. O apóstolo expõe diretamente o problema das contendas entre os irmãos e não esconde a sua fonte. Ele diz: me foi comunicado pelos da família de Cloe. Olha que interessante. Novamente, trata seus leitores como irmãos. O apóstolo aborda os problemas internos como os problemas de uma família fraterna. Geralmente, as pessoas não gostam de expor os problemas enfrentados na igreja e, erroneamente, preferem escondê-los, fingir que não veem as contendas e divisões, mas as dissensões precisam ser tratadas com amor e firmeza para que sejam estancadas. Aqui o apóstolo ensina a forma correta de se fazer. Primeiro, não é que ele está expondo a pessoa que comentou sobre isso, mas ele mostra que ele trata aqueles irmãos como uma família, como se fosse um conflito familiar. Só é resolvido quando você inclui a família e fala: olha, fulano disse
que está acontecendo isso, é verdade? Infelizmente é, então você consegue resolver aquele problema. Foi isso que Paulo estava fazendo com a igreja de Corinto, tratando eles como sua família, como seus irmãos, tratando o problema sem matar, sem ofender nenhum daqueles irmãos. Amém? Então nós podemos aprender que a igreja de Corinto era realmente um desafio muito grande para qualquer pastor. Tinha muita gente intolerante lá dentro, havia muita divisão, contenda dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo, como fundador daquela igreja, se sentiu responsável por mandar uma carta para eles, tentando abrir os olhos deles para que eles pudessem andar pelo caminho da salvação, pelo caminho correto, fazer as coisas de forma correta. E isso resume esse primeiro tópico da nossa lição de hoje. O segundo tópico fala o partidarismo na igreja. E o primeiro subtópico diz o tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. A maioria dos membros da igreja de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Tudo indica também que eles não tinham habilidades para lidar com opiniões diferentes. Ou seja, eles ainda não tinham percebido que todo o Evangelho de Deus se resume em Cristo no centro. Ou seja, o Evangelho ele é cristocêntrico. Todos temos que entender que a maior figura do cristianismo é Cristo, é Jesus. E que todos somos seus servos, vivemos apenas para servi-lo. Então nenhum de nós é maior que o outro. E também tudo indica que eles eram imaturos, a ponto de não conseguir lidar com opiniões diferentes. Se um tinha uma opinião e o outro tinha outra opinião, isso ia parar na justiça. Eles não sabiam resolver entre eles. Isso não parecia uma família. Isso não parecia uma igreja unida. Não parecia e não era. Porque entre eles havia divisões, partidos. Enquanto um seguia fulano, outro seguia Beltrano. Veja. A igreja era heterogênea, ou seja, tinha várias classes sociais, pluralismo religioso, conflitos éticos e morais, entre outras diferenças. E ao que parece, alguns viam na nova comunidade a possibilidade de ter mais influência sobre os outros por pura ambição. Contudo, as igrejas cristãs tinham uma forma nova de organização e estilo de vida alicerçado nos ensinamentos de Cristo, e Paulo busca resgatar o modelo de gestão de Cristo. Ou seja, Paulo estava tentando mostrar para a igreja de Corinto como foi que Cristo fez. Como foi que Cristo ensinou? Qual o modelo que ele nos deixou para que aquele povo pudesse entender e, assim como ele mesmo disse, imitar os passos de Cristo através de Paulo. Paulo mesmo disse em um determinado momento, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o que estava tentando fazer era fazer com que aquela igreja seguisse o modelo que Jesus ensinou. 2. A formação de grupos rivais. Como resultado das dissensões, a igreja de Corinto acaba por se dividir em 4 facções. Cada uma delas seguia o seu pregador e líder preferido, Paulo, Apolo, Pedro e até mesmo Cristo. Mas esses servos de Deus não queriam poder, mas lideravam a igreja visando a confirmação do reino de Deus. Ou seja, entre os membros da igreja de Corinto, havia alguns partidos. Alguns gostavam mais da forma de Paulo de ensinar, outros gostavam mais de Pedro, outros gostavam de Apolo, que foi um dos pastores que ajudou Paulo a construir aquela igreja. E outros falavam, não, eu não tenho pastor, eu não sou de homem algum, eu sou de Cristo. Então a igreja estava rachada, dividida. Talvez eles tivessem esquecido que o dono da igreja é Cristo, mas ele deixou um líder, ele deixou pessoas para liderar, para administrar a sua obra. Então sim, nós todos somos de Cristo, mas temos o nosso pastor. Os crentes de Corinto erroneamente usavam o nome de Paulo, Apolo, Pedro e até de Cristo para formarem grupos rivais devido à ambição pelo poder.
talvez influenciados pela cultura da veneração a heróis da mitologia grega e do culto a personalidades. Paulo não se aliou nem àqueles que se diziam seus seguidores exclusivos. Ou seja, nós, como servos de Deus, não podemos tomar partido desse tipo de situação. Muito pelo contrário, temos que nos abster das situações e ensinar que o único que deve ser adorado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque como Paulo mesmo diz, ninguém foi batizado em nome de João, em nome de Maria, não. Somos batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome do pastor ou em nome do líder, e sim em nome deles, em nome dos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque foi Jesus quem morreu na cruz. Ele que derramou o seu sangue, entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter acesso à liberdade e pudéssemos ter acesso à eternidade. 3. Os tipos de grupos rivais. O apóstolo não comentou a respeito das peculiaridades dos grupos, mas de alguma forma eles se identificaram com os ensinos apresentados por ele na carta. Parece que os grupos eram formados por aqueles por quem foram evangelizados e batizados, ou seja, por Paulo, Apolo e Pedro. Eles se guiavam pelo estilo de ministério e liderança de cada um, com espírito partidário. Com base nisso, é possível observar as especificidades de cada grupo. A. Grupo de Paulo, os primeiros cristãos, principalmente gentios. B. Grupo de Apolo, membros que se converteram a se entusiasmarem com seu estilo eloquente. E C. Grupo de Pedro, judeus de origem legalista. E D. Grupo de Cristo, aqueles que se achavam mais santos do que os outros, com base na justiça própria. Então eles tinham partidos dentro da igreja. Existiam 4 partidos. Era o partido de Paulo, que era principalmente gentios, pessoas que foram salvas através da pregação de Paulo. Aí tinha o grupo de Apolo, que gostava da sua forma eloquente de falar, de pregar. Tinha o grupo de Pedro, que também era seguidor fiel dele, de Pedro. E tinha o grupo de Cristo, que era o grupo que se considerava mais santo do que os outros, com base na sua justiça própria. 3. As divisões e seus perigos. 1. O perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Após escrever sobre a formação dos grupos rivais, o apóstolo aponta para a possível causa das discórdias entre eles. Parece que estavam idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. Eles valorizavam mais o homem que os havia batizado do que o próprio sacrifício de cruz. Paulo é categórico. Está, porém, Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ou seja, eles estavam esquecendo do sacrifício, eles estavam esquecendo do momento mais importante de toda a história. Eles estavam valorizando mais aquela pessoa que os batizou ou que pregou para eles do que aquele que entregou a sua vida para nos salvar. Então é muito importante, mais uma vez a lição volta a tocar nesse assunto. Quem tem que ser adorado dentro da igreja ou de qualquer outro lugar é o Senhor Jesus, porque o líder e o pastor, eles não são dignos da nossa adoração, e sim do nosso respeito, ajuda, companheirismo, mas a adoração somente ao Senhor. Então não podemos fazer partido. Você pode até gostar de um pastor ou gostar menos de outro, mas entendendo que todos são chamados por Deus para fazer a sua obra. Então temos que respeitá-los, ajudá-los, contribuir com eles, contribuir com a obra, mas entendendo que o dono da obra é Jesus, não é o pastor. 2. O perigo de ser um narcisista. Paulo faz um agradecimento que causa espanto e pode ser mal interpretado. Ele dá graças a Deus por ter batizado apenas algumas pessoas da igreja: Crispo, ex-chefe da sinagoga, Gaio e a casa de Estefânias. Ele descreve o motivo no versículo 15, para que ninguém se vangloriasse por ter sido batizado por ele.
Paulo, inclusive, chega a dar graças a Deus por não ter batizado muitos irmãos. Assim, os irmãos não se vangloriariam, dizendo assim, eu fui batizado por Paulo. Ele diz, ainda bem que eu só batizei alguns de vocês, e a maioria não foi batizado por mim. Assim, vocês não me usariam, para cometer pecados. Paulo seguia o modelo de Cristo. Ele amava as pessoas e não estava em busca de recompensas pessoais ou do reconhecimento do homem, assim como o Senhor Jesus, que veio na terra, ele mesmo disse, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele veio apenas para buscar e salvar o que se havia perdido. O apóstolo Paulo também não queria fama, vanglória, não queria nada disso. Só queria levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus e ensinar o povo corretamente. 3. O perigo de pregar o evangelho por ostentação. Veja, a sociedade de Corinto, influenciada pela cultura helenista grega, valorizava em excesso o conhecimento como forma de ostentação. A carta de Paulo evidencia que esse sentimento estava presente entre os membros da igreja. O controle obtido por meio do conhecimento era algo desejado por alguns. Paulo não confiava na sabedoria de palavras, mas na pregação do evangelho que havia transformado a sua vida e era a força transformadora que movia a comunidade cristã. Então nós podemos ver que aquele povo, os irmãos de Coríntios, eles eram muito influenciados pela cultura grega muito presente naquela época. Então veja que, por conta disso, eles valorizavam muito o autoconhecimento, se vangloriando por isso. E Paulo ensina que não é assim. Por quê? Porque conhecimento é poder. E as pessoas procuram o poder para ter controle sobre outras pessoas e sobre as demais situações da vida. Então o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta advertindo os irmãos contra isso, para que eles não se preocupassem tanto com o conhecimento, para assim adquirir poder de controle, não, que eles se preocupassem sim em buscar agradar a Deus, agradar ao Senhor. A triste situação da igreja de Corinto é algo que ainda permeia as igrejas evangélicas dos dias de hoje. Infelizmente, existe muita divisão dentro da igreja, muito partidinho, como diz hoje em dia, muita panelinha dentro da igreja. Então essa lição ela tem sido muito importante para nós, porque ela tem nos trazido os conselhos que Paulo escreveu lá atrás, mas que são facilmente aplicáveis para os dias de hoje. Amém? A conclusão, ela diz, as divisões internas na igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade e tirando o foco principal na missão da igreja. Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com alguns líderes ou por ter sido batizado por um específico. Assim, valorizavam mais a pessoa que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Esse comportamento revelava a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto e impedia o crescimento da igreja. E é isso, meus irmãos. Essa foi a aula de hoje, a aula número 3. Uma lição importantíssima que nós podemos trazer para os nossos dias atuais. O salmista Davi escreveu: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a união ela tem que ser prioridade em nossas vidas. Nós precisamos nos amar, nos respeitar, nos tolerar. Precisamos estar unidos e não divididos, unidos e não separados. Mesmo que nesse momento nós estejamos infelizmente afastados devido à pandemia, devido a esse vírus terrível que se alastrou pela humanidade, ainda assim nós precisamos estar unidos. Como assim, irmão Raminho? Unidos em oração, unidos no mesmo propósito, orando pelo nosso país para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Não se esquece, deixa um like no vídeo,
tá bom? Assim mais pessoas vão poder também estar assistindo essa aula com a gente. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Toda semana nós trazemos a lição na escola dominical e algum conteúdo novo de curiosidade cristã para a gente poder estar aprendendo e crescendo junto. Combinado? Muito obrigado a todos de coração. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.